Olá, pessoal, muito bem-vindos novamente para a sequência da aula. A aula de antes, né, foi sobre o produto vetorial, então a aula completinha, explico tudo, o que é, como funciona, como fazer essa conta, e já dei uma das propriedades, né? Agora eu vou chegar e focar só nas propriedades, tem bastante coisa interessante quando a gente faz essa operação. A primeira das propriedades que vocês vão aprender até o final da aula, são 10 ao todo. A primeira delas é o seguinte: se a gente pegar um único vetor, tá, e fazer o produto vetorial dele com ele mesmo, não importa qual vetor seja, a gente vai fazer assim, ó, U, vetorial U. Então, como é que a gente monta esse produto vetorial? Lembrando, a gente vai fazer o I, J e K aqui, certo? E aí a gente vai pôr as componentes do primeiro vetor, que é o X, o Y e o Z. E aí a gente vai pôr as componentes do segundo vetor, que é a mesma. O x, o y e o z. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar aqui a componente i. Para achar a componente i, a gente vai fazer o determinante dessa matrizinha 2 por 2 aqui. Então eu vou fazer o y vezes o z menos o z, o y. Vocês já viram que uma elimina a outra, porque é a mesma, certo? Então, é isso que vai acontecer para todas as componentes. Aqui eu vou pegar menos j, e aí a gente vai pegar aqui, ó, o x, o z, menos o z, o x. Vocês viram que todos os termos vão se anulando aqui? A gente fica com zero. Então a gente vai ter aqui 0 e a gente vai ter 0. Aí depois a gente vai ter no z, olha, na direção de cá, a gente vai ter o x, o y, menos o y, o x. Que dá 0. Certo? Então, o que vai acontecer? É que todas as componentes são zero. Ou seja, o resultado dessa operação é 0 em i, mais 0 em j, mais 0 em k. E esse é o vetor zero, né? É o vetor nulo. A gente representa assim. Então, não importa qual sejam as componentes do vetor u, ele, vetorial ele mesmo, sempre vai dar zero. Ok? Essa é a primeira das propriedades do produto vetorial. A segunda propriedade a gente já mostrou, né? O que acontece é que se a gente pega e inverte as linhas, a gente muda o sinal. Então, ela não é comutativa. Veja só, produto vetorial, U vetorial V é diferente de V vetorial U, a menos de uma constante negativa. A gente inverte o sinal. Está bem explicadinho num exemplo a aula anterior, ok? Eu poderia fazer aqui para componentes, assim, quaisquer, o x, o y, o z e vx, vy, vz, mas eu acho que já está bem explicado na outra aula. Tá? Vamos ver. Associativa na soma de vetores. Então, se a gente pegar a soma do vetor v com o vetor w aqui, né, pegar essa soma e fazer o produto vetorial de u com essa soma, é a mesma coisa que a gente pegar u vetorial v mais u vetorial w. Tá? Então, essa propriedade aqui de distributiva na soma, ela é válida para o produto vetorial. Vamos verificar, né? Porque a gente já viu que não é tão simples assim o produto vetorial. E não pode trocar a ordem deles. Mas será que a gente pode distribuir? Vamos demonstrar, vamos verificar. Então, aqui está falando que u vetorial v mais w, certo? Como é que a gente vai montar esse produto vetorial? Eu vou fazer o seguinte, vou fazer aquela matriz, né? I, J e K. Só que agora, o primeiro dos vetores é o U. Então aqui vai ter o UX, o Y e o UZ. E o segundo dos vetores
ele é o vetor v mais w. Só que a gente sabe que o vetor v mais w ele é igual às componentes vx mais wx na direção de y, mais as componentes vy mais wy na direção de j. E na direção de k, a gente tem o vz mais wz, ou seja, é a soma das componentes, né? Então, se ele é a soma das componentes, quem é a componente x desse vetor soma? É o vx mais wx. Então, vou fazer assim, ó. Vx mais wx. Ok? Aqui eu vou pôr o vy mais wy. E no último, vz mais wz. Então, a gente tem que fazer com cuidado, mas esse produto vetorial aqui, tá? Então, o vetorial, a soma, quem vai ser a componente i dele? Então, a gente vai ter o y, que multiplica vz mais ômega z. Olha só, o y vezes, eu vou fazer aqui, vou colocar um colchetes aqui, vou fazer um parênteses. Vz mais ômega não, w, né? Porque às vezes eu falo ômega porque é a letra grega equivalente ao w. Aqui, ó, wz. E aí, menos o z vezes essa soma aqui. Vezes vy mais wy. Essa é a componente i. Aí depois a gente tem a componente y, que é menos j. Quem que a gente vai fazer aqui? Então, é o ux vezes aquela soma lá. O ux vezes o vz mais o wz. Certo? E aí aqui o uz vezes o vx mais wx. Uz vezes o vx mais wx. E aí ainda tem a componente k. Componente k, a gente vai fazer o determinante dessa matrizinha aqui, ó, que é o ux. E aqui, ó, vy mais wy. E aí menos o y vezes vx mais wx. Ok? Vejam só. Muitos termos, mas o que acontece? Cada um desses caras aqui a gente pode fazer, alguns chamam de regra do chuveirinho, né? O y com vz, o y com ômega z. E eu vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer todos os termos. Depois eu acho que eu vou ter que apagar e continuar ali em cima, mas vamos seguindo. O que a gente tem com o i aqui? Então a gente tem o y vz mais... Ó, eu até vou fazer o seguinte. Eu vou fazer esse cara aqui, ó. uz vy menos uz vy. Ok? Então eu peguei o y vz menos o z vy. Certo? Aí eu vou separar ainda aqui, eu vou fazer, ó, mais o i. Quem mais que está com o i? O y wz. O y wz menos o z wy. Ok? Olha só. Então aqui eu tenho a componente i, tenho duas componentes i's. Eu estou arrumando assim de propósito, tá? Aí a gente vai ter as componentes y. Aqui é menos j. Quem que tem menos j? Aqui, ó, o xvz menos o zvx.
ok? Ah, não precisava ter feito os dois, aqui ó, ficou redundante. Bom, vou usar o parênteses para um, o colchete para o outro aqui, ó. Aí a gente vai ver menos J e com colchete. Eu vou fazer o UXVW. O XVW não, o XWZ. Menos o ZWX. Ok? E aí, por último, vou fazer o K aqui, mais o K. O XVY menos o X, o YVX. Aqui. Então, menos aqui, isso, tá. E depois a última do K aqui. Agora o U com W, o X, WY. Menos o Y, WX. O que a gente tem aqui, ó? Vamos prestar atenção nesses caras aqui, ó. Esses três termos aqui são exatamente as combinações de U com V, né? Aqui, ó, só tem componente de U com V. Se a gente juntar esses três caras aqui, a gente tem quem? A gente tem exatamente, se a gente olhar como os termos são organizados, a gente tem exatamente o produto vetorial entre U com V. Então, U com V dá exatamente esses três termos aqui. Ok? Componente X, Y e Z. E aqui o que a gente tem? Exatamente os três termos, as componentes do vetor U com W. Então, se a gente fizer produto vetorial de U com W, a gente tem exatamente esses três termos aqui. Vocês podem conferir. Tá? Então, ainda insisto que vocês verifiquem. Então, o que a gente tem? Exatamente a propriedade que está anotada aqui. Ó. Se a gente faz U vetorial a soma, é igual a fazer o U vetorial V mais o U vetorial W. Ok? Então, essa é a terceira propriedade da nossa lista. Está demonstrada aqui, abrimos todos os termos a termos. Beleza? Vamos para a próxima? Aqui. Essa é um pouquinho mais fácil, tá? O que estou dizendo? Que se a gente pegar uma constante vezes um dos vetores, essa constante pode sair do produto vetorial. Viu só? Na verdade, essa constante ela pode tanto tá no V quanto no U. Ela pode ser puxada para frente. Tá? Eu vou mostrar isso para vocês. Vamos lá, vamos verificar se isso realmente funciona. Se a gente vê um vetor que ele é múltiplo, né? Pode dividir todos os termos por um número só, tirar um número em evidência nos vetores. A gente já estudou isso, né? O produto de um escalar por um vetor, que acontece. Então, aqui a quarta propriedade. Ela diz que MU vetorial V. O que vai acontecer com MU? Significa que o nosso produto vetorial aqui, eu vou escrever a matriz como I, J e K. Aqui eu vou ter MUX, aqui eu vou ter MUY, e aqui eu vou ter MUZ. Ok? E aí a gente vai ter aqui o VX, o VY e o VZ. O que acontece? Vamos resolver esse cara aqui. Então a gente tem componente I, ela vai ser esse com esse. Então é M, o Y, VZ, menos esse com esse. M, o Z, VY. Certo? Esse componente I. Aí a gente tem a componente J, menos J aqui.
No J, a gente vai ter MUX com VZ. E aí, menos MUZ com VX. Estão vendo que todos os termos ficam com o M, né? Ele aparece em todos os termos. Então, a gente sempre pode tirar ele em evidência. Aí, a gente vai pegar K, MUX com VY menos MUY com o VX. Então, olha só, se a gente pegar todos esses termos e colocar para frente o M, a gente sempre vai poder escrever assim, ó, M vezes o quê? E aí fazer, ó, UY VZ menos UZ VY menos J, né? UX VZ menos UZ VX mais K. Então, estou tirando o M em evidência em todos. O X, VY menos o Y, VX. O que acontece? Aqui a gente tem o produto vetorial. Aqui a gente tem, então, M vezes o produto vetorial entre U e V. Ok? Viu só? Então, se a gente pegar uma constante multiplicando um dos vetores, o que vai acontecer se essa constante estivesse multiplicando o V aqui, ó? E em vez de aqui, aparecesse aqui embaixo. Ó, vamos fazer o seguinte. O que acontece se colocasse o M aqui? Aqui e aqui. Não ia aparecer M em todos os termos da mesma forma? Né? Então... Então, na verdade, essa constante sempre pode ser tirada em evidência, né? A gente pode tirar essa constante em evidência e segue o produto vetorial. Ok? Beleza? Essa é a propriedade número 4 aqui da nossa lista. Vamos lá, propriedade número 5. Ó, então aqui a gente já tem uma coisa um pouquinho mais interessante. Quando que o produto vetorial vai ser zero? Quando o produto vetorial vai ser zero. Essa propriedade está nos dizendo que vai ser zero, vai ser zero não, né? Vai ser o vetor nulo. O produto vetorial vai ser o vetor nulo em duas circunstâncias. Então, a primeira delas é se um deles for nulo. Se um deles for zero, né? A gente já tinha visto lá a primeira propriedade, né? Que um vetor por ele mesmo dá zero. Essa daqui já está indo um pouco além, ó. Ela está dizendo que se V for colinear com U, ou seja, se V for um múltiplo do U, isso vai dar zero também. Viu só? É um pouquinho... A propriedade, essa é uma extensão da primeira. Um dos vetores é nulo. Se U for nulo, por exemplo, ou V for nulo, isso significa que todas as componentes são zero, e a gente pode ver isso fácil, né? Ó, U vetorial V, a gente põe I, J e o K, e a gente põe assim, ó, o X, o Y e o Z, e a gente põe 0, 0 e 0. O que vai acontecer se a gente coloca 0, 0 e 0? Vai dar 0 em I, mais 0 em J, mais 0 em K. Tá? Então, continuando aqui, o que acontece? Se um dos vetores é o vetor nulo, com certeza vai dar 0. Não importa se é o U ou se é o V. Né? Outra coisa, né? Ou se o vetor, se eles forem colineares. O que significa eles serem colineares? Significa que a gente pode escrever o vetor U como sendo uma constante, eu vou usar o M aqui, vezes o vetor V. Ok? Ó, eu vou usar o M porque é a mesma constante que a gente testou antes.
E aqui, isso significa que eles são colineares. Ou seja, se eles são colineares, eles estão na mesma direção, não necessariamente no mesmo sentido. Ambos podem ser escritos sobre a mesma reta, ok? Sobre o mesmo eixo. Eles podem ter direções opostas, ou seja, eles podem ter um ângulo de 0 ou de 180 graus. Então eu vou escrever aqui, ó, ângulo entre eles pode ser 0 ou 180 graus. Certo? Então, isso significa que eles são colineares. Como é que fica se eles são colineares? U vetorial V vai ficar I, J e K. Só que as componentes de U vão ser M vezes a componente de V. Então a gente vai ter M, Vx, M, Vy e M, Vz. E a gente vai ter aqui, ó, Vx, Vy e Vz. Dá uma olhada nisso. Lembra que a propriedade anterior nos possibilitava pegar esse M aqui e jogar ele para frente. Então eu posso fazer, né, aqui, o que ficaria? Ó, eu vou colocar o M na frente, multiplicando o I, J e o K. E aqui a gente tem Vx, Vy, Vz. Aqui Vx, Vy e Vz. Eu já demonstrei para vocês como isso daqui dá zero. Aliás, dá o vetor zero, vetor nulo. Então, o que acontece? Se a gente fizer U vetorial MU, eu já demonstrei que esse M pode vir para frente. A gente fica com M, U, vetorial U, e um vetor vezes vetorial ele mesmo dá o vetor nulo. Que a gente pode multiplicar por qualquer número, ainda assim vai ser o vetor nulo. Ok? Então, vetores colineares sempre vão dar um vetor nulo. O produto vetorial entre vetores colineares vai dar um vetor nulo. Bom, olha aqui, ó, essa sexta propriedade está dizendo que o produto vetorial entre U e V ele é simultaneamente ortogonal aos vetores U e V. Bom, como é que a gente vai demonstrar isso? Essa aqui está um pouco mais longa. Mas acho que é uma consequência dessa. Vamos ver, ó. Estamos andando bem. Vamos ver. Então, a gente aqui está dizendo que o vetorial V é ortogonal simultaneamente aos vetores U e ao vetor V. Olha só, eu acho que está aqui no próximo slide. Aqui, ó, isso aqui que está demonstrando para vocês. Se a gente pega U e faz ele vetorial V, a gente vai sempre ter um terceiro vetor que vai ser ortogonal, ou seja, ele vai ter 90 graus com V e ele vai ter 90 graus com U, ok? Aqui foi colocado, de propósito, nesse desenho, o U na direção de X e o V na direção de Y, tá? Mas, para demonstrar que o U vetorial V vai estar na direção de Z. E aí a gente já sabe que esses três eixos são ortogonais. Outra coisa que já está demonstrada aqui é que o U vetorial V, o V vetorial U é o contrário, ele aponta para baixo, né? Ele aponta na direção contrária, então aqui, ele aponta na direção contrária do V vetorial U, ok? Porque a gente trocou a ordem dos vetores, né? Então isso daqui vocês também já sabem. O que vocês não sabem é a questão da regra, né? Se a gente faz, ó, deixa eu vir para cá. Se a gente faz o U com o V, qual que é a regra? Aqui, na verdade, essa regra anterior aqui, eu vou explicar as duas ao mesmo tempo, tá? Essa regra anterior aqui, ele meio que está explicando o que a gente chama de regra da mão direita, ou regra do saca-rolhas.
gerando um ângulo menor do que π. Olha só, quando a gente pega esses dois vetores, né, pega um vetor u e um vetor v, assim, né, a gente está assim, ele com um plano, a gente pode olhar o ângulo entre eles de duas formas, tanto o ângulo interno, que a gente geralmente chama de θ, quanto o ângulo externo, que é o complementar do ângulo θ. Mas a gente nunca vai prestar atenção no ângulo externo, é sempre o interno que importa. Ou seja, o ângulo θ, ele sempre vai ser entre 0 e π. Né? Ou seja, entre 0 graus e 180 graus. Já expliquei em outra aula sobre a relação entre o ângulo em radiano e o ângulo em graus. De repente eu gravo mais uma aula específica sobre isso aqui. O que vai acontecer? A gente vai olhar sempre o ângulo menor. Então a gente pode ter uma abertura assim ou uma abertura maior. Assim, ó, a gente pode ter U, e aqui a gente pode ter vetorial V. E aí quem que a gente vai pegar? A gente nunca vai pegar o de fora, a gente vai pegar o de dentro sempre. Ok? E aí quando a gente pega o produto vetorial, a gente sempre, lembra, tem que cuidar a ordem. Se a gente vai pegar o U vetorial V, a nossa referência é o U. Ok? Vamos pegar o U. A gente vai apontar a mão, os dedos, na direção do vetor U. E a gente vai fechar a mão, fechar os dedos na direção do vetor V. Se a gente tivesse ao contrário, ó, vou dar um exemplo do contrário. Ó. Aqui eu tenho o U, e aí eu tenho o V para cá. Ó. O que vai acontecer? Eu aponto os dedos na direção do U, e aí como é que eu vou fechar os dedos na direção do V? Se eu não consigo, se o V está nas costas da minha mão, eu tenho que virar a mão. Ok? Então tomar cuidado. Ó. Eu coloco os dedos na direção de U, e aí eu vou olhar. Nesse caso aqui de cima, eu vou olhar. Eu tenho os dedos na direção de U. Como é que eu vou fechar para cima? Não, eu tenho que girar a mão e fechar. O que acontece? Quando eu fecho a mão, o polegar indica a direção do vetor resultante. Então vamos imaginar assim, o vetorial V, eu vou pegar, eu vou desenhar o vetor aqui para cima assim, ó. 90 graus aqui, 90 graus aqui. Esse daqui vai ser o U vetorial V. Né? Estou desenhando no plano do quadro, né? U vetorial V. Ok? Polegar indica a direção do vetor resultante. Essa é a regra da mão direita ou do saca-rolho. Saca-rolho porque se a gente pega com o saca-rolho e gira nesse sentido aqui, é a saída na rolha, assim, né? Se fosse o contrário, ou do parafuso também, né? A mesma coisa. A gente tira nesse sentido, o parafuso sai. No sentido contrário, o parafuso entra. Então, se a gente quiser fazer o V vetorial U, a gente vai fazer como? Ó, o V, aí para eu fechar a mão na direção do U, eu tenho que girar a minha mão. Aí eu vou fazendo a direção do U, e aí eu tenho o vetor resultante aqui de V vetorial U. Ok? Então, regra da mão direita ou do parafuso, mas tem que ser iguais. Então, vou desenhar mais para baixo. Ok? Que é exatamente menos aquele vetor lá. Tá? Como a gente já demonstrou antes. Se eu tivesse o contrário aqui, seria o contrário. Então, se aqui fosse o V e aqui o U, aí inverteria, né? Inverteria os dois aqui. Aqui a gente teria uma coisa mais difícil de desenhar quando o ângulo é aberto. Assim. Seria o vetorial V aqui e aqui para baixo o V vetorial U. Né? Enfim, é mais difícil de desenhar. Eu acho que aqui é a forma mais fácil de ver. U e V, né? Então, U vetorial V aponta para cima. U vetorial V. V vetorial U, então, a gente vai fazer V vetorial U, aponta para baixo. Ok? Então, essa parte confunde um pouco no início, mas depois que se faz várias vezes, sempre treina bastante, fica mais claro qual é o resultado dessa regra da mão direita. Como eu falei, aparece bastante na física. Tudo onde na física dizer, ele respeita a regra da mão direita, é porque tem um produto vetorial ali, ok? Então,
Aqui, ó, esse outro desenho que está aqui, ó, essa bolinha aqui, ela é consequência dessa relação dos vetores unitários da base ortogonal. Deixa eu virar para cá, porque eu não vou acabar derrubando esse quadro. Né? Então, olha só. O que acontece quando a gente tem os vetores unitários aqui? O vetor unitário i com j, a gente vai fazer a mesma coisa, o ijk, e aqui a gente vai escrever o vetor i, que ele tem 1 vezes i, 0 vezes j e 0 vezes k. E embaixo o vetor j é 0 vezes i, 1 vezes j e 0 vezes k. E aí quando a gente faz esse produto vetorial, olha só, a gente na direção de i, a gente tem 0. Na direção de j, a gente vai ter 0, porque tem zeros, né? E na direção de k, o único termo não zero vai ser 1 vezes 1 e depois aqui o 0. Então, quando a gente faz o i vetorial j, o único termo não nulo é 1 vezes k. É 1 vezes k. Ok? Olha só. Então, direção de x, y, e a gente tem um vetor resultante na direção de z. Ok? Então, porque ó, não importa qual o valor que tem aqui, nem qual o valor que tem aqui, né? Os outros termos tendo zero, só vai sobrar um termo na direção de cá. Ao mesmo tempo, se a gente invertesse esses dois aqui, se fizesse j vetorial i, o que ia acontecer? Menos k. E daí que surge esse círculo aqui, ó. E aí a gente tem, ó, i vetorial j dá o k. J vetorial i dá o menos o k. Aqui está o sentido positivo. Ok? Então, ó, i vetorial j dá o k. E o que mais acontece é que o j vetorial k dá o i. A gente pode fazer isso dali, ó. J vetorial k vai dar quem? I, j e k. Quem que é o j? 0, 1 e 0. Quem que é o k? 0, 0 e 1. Qual vai ser a resultante? Em i. Em i vai dar 1 vezes 1 menos 0 vezes 0. Então aqui a gente vai ter 1. Em j vai dar 0. E em k vai dar 0. Desculpa, pessoal. Então, quando a gente faz o j com k, sobra o i. E se a gente fizer o k vetorial j, vai dar um menos i. Então, ó, j com k vai dar o i. K com j vai dar o menos i. Ok? Estão pegando essa sacada? Depois a gente tem o último, que é o i com k. Se fizer o i vetorial k, a gente vai ter i, j e k. E aí a gente vai ter 1, 0, 0, 0, 0 e 1. Certo? E aí a gente vai ter, na direção de i, vai dar 0. Vejam só, vai dar 0 na direção de i. Na direção de j, a gente vai ter 1 com 1, 0 com 0. Então vai dar 1. Vai dar 1 com j. Só que lembra que tem o sinal negativo da fórmula, né? E na direção de k vai dar 0, porque tem um monte de 0 aqui. Então dá menos j. Olha só, i, k dá menos j. Estão vendo? Então essa bolinha, esse círculo aqui, ele nos ajuda bastante para ver qual é a relação entre os vetores unitários. E aí a gente tem o k com o j, aliás, o k com o i, que vai dar o j. Ok? Então, e se a gente fizer o i com o i, ou o j com o j, ou o k com o k, o que acontece quando a gente faz o produto vetorial de um vetor com ele mesmo?
isso aqui vai dar sempre o vetor nulo. Não importa qual deles, certo? Então, se a gente pegar dois vetores na direção de z, a gente vai ter k com k, vai dar zero. Dois vetores na direção de z, vai dar zero. Dois vetores na direção de y, vai dar zero. Dois vetores na direção de x, vai dar zero, ok? Então, essas relações aqui dos vetores unitários, né? Aqui eu fiz as contas, mas o que a gente vai ter é I com I é zero, I com J é o K, o I com o K é o menos J. Aí a gente tem o J com o I dá menos K. A gente tem o J com o J dá zero. E o J com o K vai dar o I. Depois a gente tem o K com o I vai dar K com I vai dar o J. Aqui deu menos J, né? Então vai dar o J. O K com o J. O K com o J, olha só. O J com o K deu I, então aqui vai dar menos I. E, por último, o K com o K vai dar zero. Então, vou fazer uma tabelinha aqui rápida. Os produtos vetoriais entre os vetores unitários, né, da base canônica do nosso sistema euclidiano em três dimensões, certo? Então essa é uma propriedade muito prática, muito evidente do produto vetorial. Olha, aqui está dizendo uma outra propriedade. Está dizendo que o módulo ao quadrado do produto vetorial entre U com V vai dar o produto dos módulos de cada um dos vetores ao quadrado menos o quadrado do produto escalar entre os dois. E aí, vamos verificar isso aqui? Estamos na 8. Deixa eu ver, depois tem a 9 e a 10. Acho que é isso aqui. Quase encerrando. Cansados já de produto vetorial? Vamos lá, como é que a gente começa? Vamos começar abrindo essa conta, ver se a gente identifica esses caras aqui. A gente vai ter U vetorial V ao quadrado. Então, é o 8 módulo de U vetorial V ao quadrado. Como é que fica U vetorial V ao quadrado? A gente vai ter... Para a gente fazer um vetor ao quadrado, a gente vai ter o produto, vai ter U vetorial V escalar com ele mesmo. U vetorial V. Se a gente fizer o produto, para a gente tirar o módulo ao quadrado de um vetor, né? Lembrando disso aqui, ó, o módulo de um vetor ao quadrado, ele é U escalar U, né? Então, até ele deve aparecer aqui dentro. Vamos ver. Vamos ver como é que fica isso daqui termo a termo. Eu acho que eu vou ter que fazer com calma aqui para a gente não se perder. Vamos partindo daqui, da definição, né? Deixa eu escrever aqui, ó. U módulo de U ao quadrado é igual a U escalar U. Isso aqui é uma propriedade de produto escalar. Então, a gente vai pegar como é que a gente vai fazer o U escalar U? É componente X vezes componente X, mais componente Y vezes componente Y, mais componente Z vezes componente Z. Quem que é a componente X de U vetorial V? Quem que é a componente X do U vetorial V? Deixa eu escrever aqui, ó. U vetorial V, ele vai ser, na direção de I, ele é
uy vz menos uz vy menos j, a gente vai ter ux vz menos uz vy. E z vai ser... Opa, ficou grande aqui, não vai caber. Fazer mais apertadinho aqui que vai dar. Daí dá. Então, em j é ux vz menos uz vx mais k. Daí a gente tem o ux vy menos o y vx. Aqui, ó. Então, este é o vetor que a gente vai fazer o produto escalar dele. Como é que é o produto escalar desse vetor com ele mesmo? Então, a gente vai ter a componente x vezes a componente x. Olha só. Então, voltando lá de cima, ó. U vetorial v escalar com U vetorial v. Então, a gente vai fazer a componente x vezes a componente x. Então, a gente vai ter u y vz menos uz vy ao quadrado. Aí, a gente vai pegar a componente y. A gente vai ter... eu vou inverter os dois termos aqui. Na verdade, quando vai elevar ao quadrado, não vai fazer diferença. Vai ficar positivo. Vai ter o ux vz menos uz vx ao quadrado. Tá? A gente poderia, como eu falei, a gente poderia inverter os termos, mas no final vai dar a mesma coisa. Aí é o último termo. A gente vai ter ux vy menos o y vz ao quadrado. Ok. Aí a gente vai abrir termo a termo aqui. Vamos ver se a gente... Que trabalheira, né? Primeiro termo ao quadrado fica o y vz ao quadrado. Cada um deles ao quadrado aqui, ó. Né? Aí a gente vai ter menos duas vezes o y vz vezes o z vy. Ok. Depois a gente vai ter o segundo termo ao quadrado, que é o uz ao quadrado vy ao quadrado. Então, esse cara aqui ao quadrado dá tudo isso aqui. Vamos lá, para o segundo termo. A gente vai ter mais ux ao quadrado vz ao quadrado. Certo? Aí a gente vai pegar menos duas vezes o xvz vezes o z vx. E aí o último termo ao quadrado, mais o z vx ao quadrado. Certo? E aí aqui o terceiro. Vamos lá. A gente vai ter ux ao quadrado vy ao quadrado menos duas vezes ux vy o y vz mais o último termo ao quadrado, o y ao quadrado vz ao quadrado. Ok? Só dar uma conferida aqui e ver se eu fiz tudo direitinho. Bastante termo. Aqui. Oitavo. Uhum. É isso mesmo, né? Abrindo todos os termos.
É isso aí. Vamos ver. Vamos ver se a gente continua essa conta aqui. Então, aqui a gente tem que identificar esses caras aqui, ó. U ao quadrado vezes V ao quadrado. Como é que ficaria o U ao quadrado vezes V ao quadrado? O módulo do U ao quadrado vezes o módulo do V ao quadrado. Então, a gente tem, né, que o módulo do U ao quadrado... Opa! O módulo do U ao quadrado, ele vai ficar o ux ao quadrado mais o uy ao quadrado mais o uz ao quadrado. E aí a gente tem o módulo do v ao quadrado, que é o vx ao quadrado mais o vy ao quadrado mais o vz ao quadrado. Ok? O que acontece se a gente faz o módulo do 1 ao quadrado vezes o módulo do v ao quadrado? Né? Então a gente vai ter... Eu vou apagar aqui em cima, para a gente seguir a conta, que essa é mais longa. Vou salvar aqui. Então aqui, quem que a gente tem? O módulo do 1 ao quadrado vezes o módulo do v ao quadrado. Ele vai ser o ux ao quadrado mais o y ao quadrado mais o z ao quadrado vezes o vx ao quadrado mais vy ao quadrado mais vz ao quadrado. Se a gente fizer termo a termo aqui, a gente vai ter quem? A gente vai ter o x ao quadrado vx ao quadrado. Aí a gente vai ter o x ao quadrado vy ao quadrado mais o x ao quadrado vz ao quadrado. Aí depois a gente tem o y ao quadrado vx ao quadrado. A gente vai ter o uy ao quadrado vy ao quadrado mais o uz ao quadrado vz ao quadrado. E o último, o z ao quadrado vx ao quadrado mais o y, o z ao quadrado vy ao quadrado mais o z ao quadrado vz ao quadrado. Dos termos ao quadrado aqui, ó, a gente tem o yvz. Então a gente tem o y, aqui é y, o yvz. A gente tem esse cara aqui, aqui. Aí a gente tem o zvy, que é esse cara aqui, aqui. Ok? Aí a gente tem o xvz, que está aqui, o xvz. E aí a gente tem o uzvx. O uzvx aqui. Aí a gente tem o xvy. O xvy está aqui. E a gente tem o yvx. O yvx. Ok? Ó, então todos os termos cruzados aqui a gente tem aqui. Igual. O que faltou? Faltaram os termos iguais. Os termos iguais é quando a gente tem... Então a gente também ainda tem aqui o produto escalar, né? O que vai dar o nosso produto escalar ao quadrado? Então se a gente for olhar aqui, juntar todos os termos, a gente vai ver que o produto escalar ao quadrado, ele vai completar esses termos que estão todos cruzados aqui. Tá? Como é que vai ser isso? Vamos ver se a gente completa esse produto escalar aqui. Então, o que eu vou fazer aqui eu vou substituir todos esses termos aqui, ó, porque esse aqui é o nosso interesse. Esse aqui que a gente está analisando, né? Só que eu vou identificar esses caras aqui, ó, tá? Como sendo
este cara aqui menos esses termos cruzados. Eu vou escrever da seguinte maneira. Vou escrever aqui o nosso objeto, né, de busca, que é o U vetorial V ao quadrado, que é isso daqui que a gente abriu todos os termos. Eu vou escrever que ele é igual ao U ao quadrado vezes V, módulo de V ao quadrado, tá? E aí eu vou colocar esses termos cruzados aqui, então vai ser menos, né? Eu vou tirar aqueles termos, menos o x ao quadrado vx ao quadrado, menos o y ao quadrado vy ao quadrado, menos o z ao quadrado vz ao quadrado. E aí ainda sobra menos esses termos aqui, ó, menos 2 o y vz o z vy menos 2 o x vz o z vx. Essa conta ficou muito longa. Menos 2 o x vy o y vz. Ó, então a gente já chegou num dos termos que a gente queria. O que a gente pode fazer agora é verificar se todos esses termos cruzados que a gente chegou aqui, ó, né? Vamos ver se deu para entender o que eu fiz. Eu peguei todos esses termos aqui, ó, e eu percebi que eles somados, quando eu pego deles e eu se eu pegar aqui esse produto do quadrado do módulo de cada um dos vetores aqui. Se eu pegar esse cara aqui, ó, e passar para o outro lado da igualdade como negativo, esse daqui como negativo, esse daqui como negativo, esses termos aqui somados dão exatamente aquele módulo ao quadrado, vezes módulo ao quadrado, menos esses três caras aqui. Então foi o que eu fiz. Eu fiz o módulo ao quadrado, menos os três caras aqui. Então eu substituí todos esses termos aqui, somados, por isso aqui, ó. Essa primeira linha aqui. E aí sobraram ainda os três termos com itens com termos cruzados, né? Com componentes cruzados. Agora o que eu vou fazer, a gente tem que verificar, né? Vou verificar se tudo isso aqui, ó, todos esses termos aqui, eles podem ser identificados como o produto escalar entre U com V ao quadrado. Tá? Como é que vai ficar U escalar V? Né? Então a gente tem o x Vx mais o y Vy mais o z Vz. Só que agora a gente quer o módulo ao quadrado disso. Não, aliás, quer o quadrado disso. Se a gente elevar isso aqui ao quadrado, é a mesma coisa que elevar isso aqui ao quadrado. Né? Você vê que todos os termos estão negativos, então eu vou olhar o próprio cara positivo. Então a gente vai ter quem? 3 termos ao quadrado. Então, quando a gente tem os 3 termos ao quadrado, a gente pode fazer todos contra todos. O x Vx mais o y Vy mais o z Vz vezes ele mesmo. O x Vx mais o y Vy mais o z Vz. Esse é fazer os 3 termos ao quadrado. E a gente vai fazer este com este, este com esse, este com esse. Depois o segundo termo contra todos e o terceiro termo contra todos. Tá? Então vamos ver se o que a gente encontra é exatamente esses termos que estão negativos aqui. Ó. Tá? Então o que a gente vai ter? Ó, o x Vx com o x Vx. Então a gente vai ter o x Vx ao quadrado. Ok?
Depois a gente vai ter Vx mais o xvx vezes o yvy, que é esse com esse. Aí a gente vai ter o xvx com o zvz. Então fizemos o primeiro termo contra todos. Agora vamos ver o segundo termo. É o z, aliás, o yvy vezes o xvx. Aí mais ele contra ele mesmo. O vy, aqui é o quadrado. E depois contra o z. Aí a gente tem o vy, o z vz. Ok? Vamos seguir aqui. O último. Contra o x. A gente vai ter o z vz, o x vx. Ó, esse o z vz, o x vx é exatamente o que tem aqui. Então a gente tem duas vezes ele. Ok? Olha só. A gente tem o z vz, o x vx. Estão vendo que a gente tem exatamente o termo aqui? Vamos continuar. Esse contra o segundo. Então, a gente fica com o z vz, o y vy. E depois, por último, ele ao quadrado. O z ao quadrado, vz ao quadrado. Então, a gente pode reescrever esse cara aqui ó, como sendo o x ao quadrado, vx ao quadrado. Ó, aqui. Aí agora eu vou fazer mais o y ao quadrado, vy ao quadrado, mais o z ao quadrado, vz ao quadrado. Então a gente já tem ó, esses três termos aqui. E os outros? Então, ó, o y, vy, o z, vz. Então quem que é? O y, vy, ó, o y, vy, e a gente tem o z, vz. Então aqui, ó, o y, vy, o z, vz. O y, vy, o z, vz. Então a gente tem duas vezes esse cara aqui, ó. O y, vz, o z, vy. Então a gente eliminou esse e esse aqui. Agora a gente vai fazer outro, mais duas vezes. Esse aqui, ó. O x, vz, o z, vx. Então, o x, vz, o x, vz. O x, vz, vz, vx. Vz, o x, não. O x, vz, o x, vz, o z, vx. O x, vz, o z, vx. Tá aqui. Então, a gente tem aqui, ó, o x... Ah, era esse. Esse aqui é o que a gente vai ver agora. Ó. Aqui, 2. O x, vz, o z, vx. Então tá aqui, ó. X, vz, o z, vx e aqui também. Duas vezes. Ok? E aí o último, duas vezes, o x, vy, o y... Ah, vx aqui, né? Sim, o x, vy, o y, vx. Então aqui a gente tem ó, o x, vy, o y, vx. Aqui também. 1, 2, x, vy, o y, vx. Então, pessoal, quero que vocês olhem aqui, ó. Foi longa a conta, foi cansativo, um monte de termo, mas está demonstrado que aqui, ó, a gente, quando vai fazer o u vetorial v, o módulo disso aqui ao quadrado, a gente pode fazer o módulo do u ao quadrado vezes o módulo do v ao quadrado menos quem? 1 escalar v ao quadrado. Então, a gente pode fazer
identificar tudo isso aqui, ó. Eu posso apagar esse cara aqui, ó, e trocar tudo isso aqui por U escalar V ao quadrado. Ok? É isso que está dizendo a propriedade número 8. Então, essa daqui, acho que é a mais demorada que a gente tinha para demonstrar, mas é muito mais fácil do que ficar fazendo toda aquela conta. A gente pode, tendo o produto vetorial entre dois vetores U e V, tirar o módulo dele ao quadrado, é a mesma coisa que a gente fazer. Olha, é bem mais fácil a gente tirar o módulo do U, tirar o módulo do V, fazer o produto escalar entre os dois, que são operações mais fáceis de fazer. A gente pega esses números, eleva um ao quadrado, depois o outro ao quadrado e multiplica. E aqui a gente pega o produto escalar, o resultado, eleva ao quadrado e faz a diferença. Tá? Cansei. Essa conta aqui me cansou. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui para a gente terminar logo. Então, se U não é zero, nem o V é zero, e se o ângulo, e se θ é o ângulo dos vetores U e V, que a gente tem? Faltou uma parte aqui, desculpa. Qual que é a regra? Se os dois... tá. A regra diz que essa anterior, a 9. Propriedade diz que se a gente tem dois vetores diferentes do vetor nulo. Essa daqui é bem importante, pessoal. Tem dois vetores diferentes do vetor nulo. E a gente sabe que tem um ângulo entre U e V. A gente chama ele de θ. Assim, ó. O que a gente tem é que que o módulo do produto vetorial entre eles, U vetorial V, tira o módulo, só o módulo, assim, tá? Isso aqui é a mesma coisa que a gente fazia assim, ó. A gente vai pegar o módulo do 1, a gente vai pegar o módulo do V, multiplica os dois e multiplica pelo seno do ângulo entre eles, tá? Então, essa daqui é a propriedade 9. Se vocês lembrarem da propriedade do módulo do produto escalar, né? Ele também é o módulo de U vezes o módulo do V, só que vezes o cosseno do ângulo. A gente tinha a questão de projeções de ângulos. Aqui é diferente, ó. Para o produto vetorial é o seno. Ok? Isso é muito importante. E para demonstrar ela aqui, para demonstrar essa propriedade, a gente vai fazer o seguinte. Dessa vez eu vou... A gente vai pegar essa propriedade, essa definição anterior aqui, dos módulos, tá? Eu vou pegar a definição anterior, que o produto vetorial de U com V ao quadrado, ele é igual ao módulo de U ao quadrado vezes o módulo de V ao quadrado, menos o produto escalar de U com V ao quadrado. Tá? E aí, eu vou pegar... Como é que a gente pega aqui? Claro, é exatamente aqui, ó. Eu vou usar aquela propriedade, aquela definição que eu escrevi aqui embaixo. Eu vou substituir o U. Eu vou escrever isso daqui, ó. Eu vou usar o U escalar V, módulo. Eu vou fazer o U, aqui o V, e aqui eu vou fazer o cosseno do ângulo. Só que se a gente fazer isso ao quadrado, né? Então a gente tem o produto escalar ao quadrado. Então a gente vai poder escrever aqui, ó.
U ao quadrado, aqui o módulo do V ao quadrado, aqui eu vou fazer menos o módulo de U com o módulo do V, com o cosseno do ângulo entre eles, tudo isso ao quadrado. Então a gente pode ter, o quadrado vai em todos os termos, a gente vai fazer assim, ó, U, a gente vai fazer o V, a gente vai fazer menos o U ao quadrado, a gente vai fazer o V ao quadrado e a gente vai ter o cosseno ao quadrado de θ. Aqui, ó, pessoal, a gente vai pegar esse U ao quadrado, V ao quadrado, os módulos aqui, tirar em evidência, vai ficar, ó, U ao quadrado e aqui V ao quadrado. Aí o que a gente vai fazer aqui, ó? Abrir um parênteses, fazer 1 menos o cosseno ao quadrado de θ. Só que, se vocês lembram de identidade trigonométrica, o seno ao quadrado de θ mais o cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Então, 1 menos o cosseno é o seno. Então, a gente vai ter aqui que o módulo de U ao quadrado é aqui o módulo do V ao quadrado, aqui a gente vai ter o seno ao quadrado do θ. Aí a gente tem aqui, ó, o escalar V, vetorial V ao quadrado. Então, todos os termos estão ao quadrado. Se a gente tirar a raiz dos dois lados, a gente pode matar todos esses ao quadrado aqui, ó. E a gente fica exatamente com o que a gente queria demonstrar. Que o U vetorial V, o módulo dele, pode ser escrito como sendo o módulo do U vezes o módulo do V vezes o seno do ângulo entre eles. Tá? E para isso a gente usou aquela definição, aquela conta horrível que a gente fez antes aqui. Horrível de longa. Horrível de difícil. Ok? Deixa eu ver aqui. Produto vetorial é não associativo. Ou seja, esse daqui teve um aluno que me perguntou em aula na semana passada e eu me dei um branco. Eu disse, olha, não sei, vou ter que dar uma verificada. Se a gente fizer o U vetorial, V vetorial W, ele é diferente de a gente fazer o primeiro U vetorial V para depois fazer com o vetorial W. Tá? Então, deixa eu ver aqui. Onde eu parei? Aqui. Tá. Então, o que acontece é que o que acontece aqui, pessoal, é que quando a gente faz produto vetorial entre V com W, ele vai dar um vetor que ele vai ter um ângulo diferente do que a gente fizer o V com o U com o V. Eles não podem ser associados dessa forma, tá? A gente não pode... Se o problema pede para fazer o V com o W e depois fazer aqui com o U, é diferente, tem que fazer as operações diferentes. Então, eu acho que como a aula já ficou bem cansativa e extensa, eu vou deixar um exemplo para vocês aqui, e aí vocês podem verificar com números se fecha a conta ou não, tá? Aí vocês podem verificar que não fecha. Vamos lá, ó. Então vamos ver. Se a gente tem um vetor U, que é 1, 3 e 5. Um vetor V, que é 2, 0 e 3. E um vetor W, que é 0, 3 e 3. Então esses três vetores. Vamos fazer primeiro V com W para depois fazer com 1. Vamos fazer V com W. Vai ser I, J e K. E aí o V a gente põe 2, 0 e 3. E o W 0, 3 e 3. E a gente vai ter o I. A gente vai ter aqui, ó, 0 com 3, menos 3 com 3. Então a gente vai ter menos 9 na direção de I.
Aí depois a gente vai ter com o J 2 com 3, dá 6. 3 com 0 vai dar 0. Então aqui vai dar 6, só que tem um sinal negativo aqui, menos 6. E daí com o K, a gente vai ter 2 com 3, que é 6. E aqui vai dar 0. É só 6. Então aqui está o V com W. Aí agora a gente vai fazer o U vetorial V com W. Então a gente vai ter o I, J e K. E o U vai ser 1, 3 e 5. E o V com W vai ser menos 9, menos 6 e 6. E aí a gente vai fazer aqui, ó, o I. Quem que vai ser o I? Vai ser 3 vezes 6, que dá 18. Menos, só que aqui com o outro menos vai dar mais 6 vezes 3, 6 vezes 5, que é 30. Então, 18 mais 30, vai dar 48. Ok? Tá certo isso? 3 vezes 6, 18. 5 vezes 6, 30, vai dar 48. Depois a gente vai ter aqui na componente J. A gente vai ter 1 com 6, que dá 6. E aqui, menos 5 com menos 9, que dá menos 45. Então, 6 com mais 45 vai dar 6 mais 45 vai ficar 51. Com um sinal negativo da fórmula. E aí depois, por último, 1 com 6 e aqui 5 com menos 9. Então, 6... Ah, não. Aqui, 1 com 6, com menos 6 fica menos 6. 3 com menos 9 vai dar menos 27. Então, menos 6 mais 27. Mais 27, menos 6 vai dar 21. Então, aquele é o vetor que dá resultado de a gente fazer primeiro o V com W e depois o resultado desse, o U com V com W. E agora, a gente vai verificar se o U com V e depois fazer com o W vai dar esse mesmo vetor. Então, eu vou salvar ele aqui, ó. 48 menos 51 e 21. Vamos ver se vai dar o mesmo ou não. Então, primeiro a gente vai fazer o U com o V. Aqui vai ficar I, J e o K. E aí o U vai ser 1, 3 e 5 e o V 2, 0 e 3. E o resultado disso aqui vai ser, na direção de I a gente tem 9 e aqui 0. 9i. Depois, na direção de J, a gente tem 3 e aqui 10, menos 10. Então, 3 menos 10 dá menos 7, com sinal negativo dá mais 7. Por último, a gente vai ter o K. Aqui é 0 e aqui menos 6. E aí depois a gente vai fazer esse UV vetorial com o W. A gente pega o I, J e K, coloca o UV, que é 9, 7 e menos 6, e aqui o W, 0, 3 e 3. Ok? Aí vamos ver se vai dar aquele mesmo vetor. Na direção de I, a gente vai ter 7 com 3, que é 21, mais 6 com 3, que é 18. Então, a gente tem 21 mais 18. 21 mais 18 vai dar 39. Ó, já não deu. Depois no J, a gente vai ter 9 com 3, 27. O sinal negativo. Menos 27. Isso é completamente diferente. Aí depois a gente tem no K aqui, 9 com 3, 27 de novo. Só que agora positivo. Certo?
Então, ali era do y. Isso. Então, a gente vê que é diferente. Está demonstrado num exemplo com números, né? Se não vale para um, quer dizer que não vale para todos, né? E é isso aí. Pessoal, então, com isso a gente encerra a aula de produtos vetoriais e propriedades dos produtos vetoriais. Outras aulas sobre o conteúdo já estão todas disponíveis e em breve a gente grava mais conteúdos, né? Então tem uma aula já sobre o produto misto, sobre as propriedades geométricas desse produto vetorial, do produto misto. Já tem aulas sobre praticamente todas as operações com vetores. E aí, a próxima aula que eu vou gravar agora vai ser a primeira aula sobre as curvas, sobre as seções cônicas, onde eu apresento como a gente define a equação de uma parábola, ok? Então, obrigado por chegarem até aqui. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de curtir e se inscrever no canal. Um abraço, até a próxima! E aí, você gostou da aula? Já aproveita, curte o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações para não perder nenhuma notificação de aulas novas. Tem aula toda semana. Aqui na descrição do vídeo tem uma lista de vários livros que eu utilizo nas minhas aulas e você tem a possibilidade de adquirir eles direto do site da Amazon. Só que aproveita para usar esses links aqui, porque comprando usando esses links, eu ganho uma comissão e vocês ajudam a monetizar o canal e me incentivar a fazer essas gravações, subir para o YouTube e ter sempre conteúdo novo para que vocês assistam todas as semanas e acompanhem as aulas. Então, pessoal, forte abraço e bons estudos!